Fala galera, boa noite. Aqui é Walter, Pensador TK mais uma vez. Pela primeira vez eu vou ter o desprazer de ouvir esse sofista chamado Leandro Carnal. Esse sujeito, para você ter um contexto, ele foi o mesmo, pode pesquisar, que falou que o diabo, o Lúcifer, foi o primeiro empreendedor da história. Ele louvou Lúcifer dessa forma, tá bom? Então você cristão que está usando esse rapaz como referência, já saiba isso, tá? E ele também, como eu falei, é um sofista. Ou seja, ele é um cara que distorce a verdade para poder apregoar as ideias dele. Então tome cuidado. Ele, por exemplo, já falou que não tem doutrinação nenhuma marxista nas escolas do Brasil. Isso já é um fato notório. A escola sem partido mostra dezenas de evidências, e já mostrou várias evidências disso. Na internet tem muitas evidências disso. E ele diz que isso é fruto de uma direita delirante. Inclusive, ele é muito zoado em canais de direita por causa disso. Mas, enfim, para eu não cometer falácia genética de dizer que só por causa desse currículo ruim dele eu vou desconsiderar o vídeo dele, eu vou ver o vídeo dele e comentar passo a passo. Eu vi só um pequeno trechinho, mas já vi coisa errada logo de cara. Mas vamos lá. Como é possível, eu pergunto, alguém gravar vídeo cheio de ódio, alguém gravar vídeo incitando ao ódio, falando da necessidade de destruir a dignidade humana, de incitar a violência e ao mesmo tempo posar de defensor dos preceitos evangélicos? Ou seja, Você vê como começa já o papo esquerdista. Incitar o ódio, falar a linguagem do ódio. Isso é tão genérico. Eu gostaria que você me definisse. O que é discurso de ódio? Eu fiz uma moça recentemente me definir pra mim, tá? Quando ela definiu, o que é que ela falou? Ah, é você fazer um discurso que faz com que as pessoas fiquem com ódio. Que deixa as pessoas com ódio de alguém. Quem mais faz isso? Somos nós do lado de Bolsonaro? Ou é quem o critica? Porque o que a gente fala? A gente fala que esses caras têm um projeto de poder, que esses caras estão aí manipulando, que eles estão dominando o nosso país, enquanto que eles falam de nós? Que nós somos fascistas, que nós somos nazistas, que nós somos pessoas opressoras, que nós propagamos discurso de ódio. Eles falam que nós fazemos isso, mas eles são os que mais nos mandam querer, nos mandam morrer. E não esqueça que quem foi que atacou o candidato foi esse pessoal que atacou o Bolsonaro. Quero saber qual dos presidentes de esquerda foram atacados por quem quer que seja. Algum? Ninguém, né? Aí você vê, né? Mas o cara pega essa velha história de falar de ódio. Ai meu Deus, ele está falando ódio, então ele não é cristão. Esse rapaz precisa ler os evangelhos. Ou ele leu e tá, pra variar, falando do seu sofisma. Vamos continuar que eu vou falando disso à medida que ele for falando. eu uso o evangelho e uso a vida de Jesus, a quem eu digo seguir, para defender a violência, a tortura, a pena de morte e a destruição das pessoas. Adapto Deus ao meu universo moral. E aí o Deus customizado tem seu aspecto mais trágico. É engraçado que quem faz essa adaptação do Evangelho de Jesus é justamente esse pessoal comunista que fica querendo interpretar a Bíblia a seu bel prazer. Eles pegam Jesus, colocam ele como um rapazinho, oh, tão bonitinho, tão piedosinho, que passa a mão na cabeça de todo mundo, é só amor. Ele nunca arranca um fio de cabelo dos outros, não faz mal nenhum. Quem leu a Bíblia, quem leu os evangelhos, sabe que esse não é o perfil de Jesus. Jesus era amor, com certeza. Jesus era misericórdia, claro. Mas Jesus também era justiça. Jesus também era defesa da verdade. E Jesus algumas vezes podia ser muito rude e violento, posso dizer, nos moldes de hoje. Existem coisas que você lê que Jesus falou e fez que hoje seria considerado discurso de ódio. Você está duvidando? Vamos lá. Em uma situação, Jesus entrou no templo, saindo, derrubando as casas de venda dos comerciantes que estavam transformando o templo em casa de venda, e inclusive espancou e espantou eles dali. Oh meu Deus, que violência! Quer mais uma? Jesus chegou para a moça que estava lá perseguindo ele, que era estrangeira, e inicialmente ele disse que não era bom deitar o pão dos filhos e dar o aos cachorrinhos.
E aí, nossa, meu Deus, ele chamou a pobre moça de cachorrinho. E em outra situação, Jesus, ele estava falando das parábolas do fim dos tempos e ele disse que aqueles que não quiseram que eu reinasse sobre eles, traga-os para que eu os mate diante de mim. Em várias outras ocasiões, ele falando do fim do mundo, ele disse: esses serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Nossa, meu Deus, que coisa mais horrível. Tá escrito isso, gente? Tá escrito, isso é Jesus também, viu? Não é o Jesus piedosinho que vocês colocam, não, tá? Vocês que estão moldando Jesus ao teu discurso. E pena de morte, meu amiguinho. A pena de morte existia naquela época. Jesus nunca condenou a pena de morte. Porque Jesus não falava de governos. Jesus falava de uma coisa transcendente, uma coisa que ia além do ministério humano. E a Bíblia nunca condenou a pena capital, ela condenava o assassinato. E vocês não podem se esquecer que a lei judaica, que inclusive o próprio Deus promulgou, porque Deus é um só, Jesus não é diferente de Deus, porque é o próprio Deus. Tinha penas capitais, muitas penas capitais. É óbvio que ela não está mais em vigor. Mas você acha que Deus, em determinado momento de sua história, ele aceitaria a pena capital e hoje não mais? Que fique claro, eu não sou um entusiasta da pena de morte não, tá? Eu não sou mesmo não. Agora você dizer que é totalmente anticristão a pena de morte baseado nessas premissas é que você está fazendo o seu Deus customizado aí como o seu carnal está falando. Você repare que o carnal fala uma coisa que na verdade é ele mesmo que está fazendo. Isso se chama projeção, amiguinho. Você projeta aquilo que você diz que os outros estão fazendo, mas na verdade é você que está. Mas vamos continuar ouvindo essa mente iluminada. Jesus defender a pena de morte, sendo que ele sofreu a pena de morte. Defenda a tortura em nome do bem, quando o supremo bem foi torturado. E excluo pessoas que não mereceriam a misericórdia ou a compaixão em nome do Deus da misericórdia e da compaixão. Será que essas pessoas que eu estou chamando, entre aspas, homens de bem, leram o mesmo evangelho que eu li? Acho que você que não leu, cara. É a eliminação da culpa provocada por alguns religiosos e por alguns discursos religiosos que torna esse tipo de religioso problemático sem generalizar. Porque perseguir, matar e fazer discurso de ódio em nome de Deus é a suprema elaboração do mal. Porque eu gostaria de saber o que Bolsonaro está... Quem Bolsonaro está perseguindo, matando e torturando? Quem? Cite nomes. Bolsonaro não está fazendo isso. Na verdade, Bolsonaro está sendo perseguido. O que ele fala no máximo é endurecer penas para pessoas que cometem crimes. E a justiça faz parte da lei de Deus. Deus não é permissivo com seus valores de forma alguma, nem mesmo na época de Jesus. O máximo que aconteceu ali é que Deus trouxe a época da graça, aonde não havia uma rigidez de lei grande, como na época do passado, de penas capitais e tudo mais. Mas o pecado ainda é uma coisa naturalmente condenável. Inclusive há referências no Novo Testamento mesmo, não é no Velho não, tá? Que é falado que que a autoridade, ela não é terror dos bons, mas dos maus. Você tem que louvar o bom e punir o mal. Então, amiguinho, essa postura não é uma postura cristã. E essa postura raivosa que você menciona é muito mais usada pela esquerda, porque ela que assassina reputações, ela que fica chamando de fascista e nazista, que são coisas extremamente odiosas. Você não parou para pensar? Nazismo e fascismo são os piores adjetivos que você pode dar a uma pessoa hoje em dia. Se isso não é discurso de ódio, eu não sei o que é. E acredite, a maioria suprema, diria 90% ou mais, dos que eles chamam de fascista e nazista não tem nada disso, nada. Não tem nada, principalmente Bolsonaro. Fascismo é o regime de Benito Mussolini que se baseava no Estado onipresente. Bolsonaro não quer um Estado onipresente. O nazismo é o regime do seu Adolf Hitler que pregava a xenofobia contra judeus. E Bolsonaro é a favor dos judeus. Que
pregava supremacia ariana, racial. Isso, Bolsonaro nunca foi supremacista. Não há nenhum discurso de Bolsonaro que fale de supremacia de cor ou de raça. E era um Estado totalitário. Bolsonaro não tem propostas totalitárias, muito pelo contrário, ele tem propostas de chutamento do Estado, redução. Então, nem nazista, nem fascista, mas são lançados contra nós. Quem está fazendo o discurso de ódio? Quem está adaptando a narrativa? Mas vamos continuar. Torno o ódio uma virtude, a exclusão um mérito, e torno o combate ao outro um dever ditado por Deus. Um Deus, naturalmente, que não tem nada a ver com isso. Odiar o pecado e amar o pecador. Fórmula medieval complexa e muito interessante. Eu odeio que você seja um ladrão, porque roubar é errado. Fere aos princípios básicos da sociabilidade. Eu odeio que você roube e vou fazer de tudo dentro da lei e dos direitos para que você pare de roubar, porque é errado roubar. Porém, eu não te odeio, porque você é um ser humano. Eu odeio o ladrão, não simplesmente o ser humano que rouba. Isso é parcialmente verdade, só que tem aquela coisa, seu carnal. Não é fácil você dissociar a atitude da pessoa ao que ela é. Você pode até, e esse é um jeito bem idealista e romântico de se ver, odiar só o ato da pessoa. Mas quando você odeia o ato de uma pessoa que é recorrente nisso, não tem como você não odiar também a pessoa em algum momento. Diga, seu carnal, ou qualquer um que esteja me ouvindo. É fácil você não odiar o ladrão que não roubou você, o assassino que não matou sua filha. Mas se ela matar seu pai, sua mãe, sua esposa, você vai ter o mesmo discurso. Porque o pessoal pensa que o ódio é uma coisa tão assim, é espontânea, que a pessoa quer odiar, a pessoa gosta de odiar e a pessoa odeia por esporte. Não, garotinha, a maioria dos ódios são acidentais. São ódios que acontecem por grandes coisas ruins feitas contra você. Muito do ódio que se tem contra o PT, por exemplo, é um ódio muito justificável porque foram anos de opressão, anos de engano. É natural que as pessoas estejam com raiva, que as pessoas estejam insatisfeitas porque foram feitas de bobas, foram escravizadas. E se você ainda não tem noção disso, vai estudar. Porque o que mais o PT fez foi escravizar a nossa nação, enquanto sugava nossos recursos. Veja a delação do Palote, veja o Petrolão, todas as denúncias contra Lula. Não tem nenhuma justificativa por que o PT fez. Não tem. Então é natural que as pessoas odeiem. Toda pessoa odeia alguém na sua vida. O problema é o que você faz com o seu ódio. Você pode usar o seu ódio para cometer crimes de fato. Mas você pode usar o seu ódio para você combater o mal. E desde que haja um equilíbrio nisso, não há problema algum. Eu tenho um ódio a criminosos, então eu vou me certificar de que eles estejam presos e muito bem presos. Isso é uma boa atitude. É claro que o ódio é uma coisa ruim para a pessoa, mas é muito mais ruim para a pessoa mesmo, e não para aqueles que o cercam. Por quê? Porque o ódio consome você e te causa mal. Por isso que a Bíblia não reforça o ódio. Só que o ódio e a raiva são coisas normais do ser humano. Tanto é que a Bíblia fala: irai-vos e não pequeis, não ponham o sol sobre a vossa ira. É um conselho que Paulo dá. Muito bom. Mas às vezes não é difícil ficar assim. Não é anticristão você ter ódio. Agora é anticristão você viver do ódio. Mas enfim, esse povo usa essa designação genérica justamente para poder distorcer o discurso. Vamos continuar. Conceito medieval que foge à nossa ideia de bandido bom é bandido morto. Porque bandido bom é bandido morto é uma frase do paganismo. É uma frase daqueles que não conheceram a Jesus. É frase de um romano sem batismo, de alguém que jamais teve contato com o evangelho e desenvolvia a ideia de que a justiça é a punição e a eliminação de quem eu considero desviante. Mas olha só o papo do cara. O cara alega uma origem pagã do termo bandido bom e bandido morto, que eu já vou explicar do que se trata e o quanto que é certo ou errado, para dizer que é ruim. Ô filhote, quando o paganismo, se lá o que você significar com isso, você, vamos supor que é o sentido mais estrito da palavra, paganismo é aquilo que não é cristão.
uma coisa do mundo. Ele chega primeiro e pega uma coisa certa, essa coisa não deixa de ser certa só porque foram eles que descobriram primeiro. Exemplo. Antes de Jesus, Confúcio já tinha falado algumas coisas muito boas que parecem com as que Jesus falou, tá? É verdade, por exemplo, a questão de você dar outro aquilo que você quer que faça com você mesmo. A regra de ouro. Não é porque veio de Confúcio que Jesus ia chegar, opa, que droga. Já é uma coisa pagã, então não vou falar. Claro que não. É uma coisa certa por si só. Então Jesus aplicamente a repetiu. Mas não pense que ele importou de Confúcio, porque já muito antes tinha sido falado de Confúcio lá em Deuteronômio, se não me engano. Mas o fato é, origem pagã não quer dizer nada, tá? Agora a questão do bandido bom, bandido morto. De fato, não é cristão o extermínio de bandidos pelo extermínio. Ah, cara, é ruim, então é morrer e pronto. Isso é errado, tá? Só que não é o que Bolsonaro defende, não é o que nós defendemos. As pessoas, claro, se exaltam, falam com raiva. Mas a questão é, o ponto do bandido bom, bandido morto é o quê? Você tem uma situação de vida ou morte que o bandido está com uma arma apontada, o bandido está atacando você, está atacando o policial. Uma situação dessa, meu filho, bandido bom, bandido morto, porque se não for ele, vai ser você. Bandido não segue regra, bandido não tem regra de conduta. Se ele precisar matar você, ele vai, tá? Então antes ele do que eu. Isso é um fato. É óbvio que essa realidade é dura, cruel, e não queríamos que fosse assim. Mas é a realidade. Você não pode ser romântico na sua visão da realidade. Você tem que ser realista. E essas pessoas não enxergam isso. Tanto Deus sabe disso, que existe numa das leis, inclusive, acho que em Êxodo 22, fala que quando o cara foi encontrado roubando e ele for morto por isso, ele morrer lá, o que o matou não será culpado de seu sangue. Autodefesa. Percebeu? Desde o princípio isso, tá? Mas enfim, vamos continuar. O curioso não é a incoerência natural de todos nós, de mim, de qualquer pessoa, mas é afirmar a violência em nome de Jesus. Isso é o mais extraordinário. No meu vídeo que eu falei sobre por que não é anticristão votar em Bolsonaro, eu defini que existem vários tipos de violência. Essa generalização que esse povo faz da violência é extremamente sofista, porque dá a entender que toda violência é errada. Quer dizer então que se um cara partir para cima de mim para me matar, a violência que eu uso para contê-lo é errada também? Porque é violência. Violência é um ato violento, é um ato que causa uma violência. É muito burra a alegação de que a violência gera violência e a violência é errada por si só. Isso é uma afirmação muito, muito burra. Porque existe a violência injusta, que é a efetiva violência que a Bíblia condena, existe a violência defensiva, que você usa para se defender, e existe a violência do Estado, violência punitiva, que tem suas utilizações. Você prender o bandido é uma forma de violência. Você está privando ele da liberdade, o direito natural da liberdade que o ser humano tem. Mas por que você faz isso? Porque ele solto é uma ameaça à sociedade. Ele está sendo punido pelo que ele fez. Quando ele faz serviços também, mesma coisa. E a pena capital, que é a última. Que eu já mencionei que eu não sou totalmente a favor. Porque, ao meu ver, dar esse poder ao Estado é um grande risco. Tá? Porque diferente das outras penas, pena de morte não dá para reverter se você errar, né? Agora, não é por isso que eu vou chegar e dizer que é errado e pronto, que é anticristão, se não é. Mas eu não vejo com muito bons olhos a pena capital, tá? Mas a minha honestidade e minha vontade de ver a verdade está muito acima da minha visão pessoal e devia estar para vocês também, ok? Vamos continuar. Sabe que o ódio e a violência são condenados de forma explícita e direta no Sermão da Montanha, núcleo duro do cristianismo. Que Jesus recriminou o impulso de Pedro, que ao cortar a orelha do soldado romano, Cristo restaurou essa orelha e anuncia ao apóstolo: aquele que usar a espada será punido pela espada. É o que é engraçado, é por isso que eu falo que esse cara é sofista. Ele foi muito conveniente em pegar a referência de Jesus e botar lá na frente.
Ele se esquece que a espada que Pedro usou para acertá-lo foi a espada que Jesus mesmo mandou eles comprarem. Capítulos anteriores, Jesus falou que se você não tiver uma espada, compre uma. Venda sua capa e compre uma. E ele comprou. Qual foi o problema dali? O problema foi, Jesus deixou claro, eu não preciso ser defendido, cara. Se eu rogar ao Pai, eu me manda 12 legiões de anjos. Então, guarda a tua espada, cara. Você não tem nada a ver com isso. Jesus está dizendo em outras palavras que ele não se defende, que ele não precisava ser defendido. Se ele quisesse, ele se defendia. Mas é porque ele estava se entregando. Ninguém matou Jesus. Jesus se entregou. Jesus poderia escapar quando ele quisesse. E quanto à espada, ser morto com a espada, isso é uma constatação muito simples, seu carnal. Isso não está dizendo que a espada é certo ou errado. Está dizendo que quando você vai com a espada, vai combater com a espada, quer dizer que você foi para a batalha, você foi para a guerra. Então você possivelmente morrerá assim. É muito mais propenso você não morrer quando você não se envolve na briga. É apenas isso. Esse é o sentido do que Jesus falou. Se Pedro não quisesse ter morte miserável na guerra, em uma luta de espadas, que ele não embanhasse a sua espada, que ele fugisse de lutas assim. Isso é óbvio. Mas aí não é uma condenação. Ele foi condenado por ele atacar o servo sem que fosse necessário. Jesus não queria ser defendido. Mas vamos continuar. Aquele que empunhar a arma será castigado pela arma. Eu não vim trazer a espada, eu vim trazer a paz. Princípio. Tem um versículo que diz o contrário. Jesus disse: Eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Vim colocar pai contra filho, filho contra pai, quando ele estava falando da questão de que pessoas que se convertessem iam gerar conflitos familiares. Então é um versículo que ele fala exatamente o oposto disso aí. E você não pode interpretar literalmente. Que eu saiba, na verdade, não existe esse versículo que Jesus teria dito que ele veio trazer a paz e não a espada. Você vê como esse cara é mentiroso. Se me mostre. Porque eu não me lembro, não. Me lembro do contrário. Jesus, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Percebe como esse cara é mentiroso? Magno do mestre, horas antes de ser torturado e morto. Pela natureza da encarnação de Jesus e de sua morte sob tortura, todo e qualquer cristão nasce com a obrigação de ser inimigo da tortura e da violência. Porque De novo, aquele velho embuste de Bolsonaro, tortura, bababá, essas coisas todas. Não vou nem comentar muito, eu falei isso no meu vídeo de porque não é cristão votar em Bolsonaro. Apenas adianto que eles não defendem isso já faz um bom tempo e não tem mais isso em sua plataforma de forma alguma. afinal, Jesus foi torturado e condenado à morte, de forma injusta. Todo corpo humano faz parte do corpo de Cristo. Princípio teológico comungado por quase todas as expressões cristãs. Todo corpo humano faz parte do corpo de Cristo? Você tá de brincadeira comigo, cara. O corpo de Cristo é a igreja, cara. Não é um corpo físico. Você vê como esse rapaz distorce as coisas ao bel prazer para poder falar a sua narrativa. Jesus nunca disse que toda parte do corpo era o corpo de Cristo. O corpo de Cristo sempre foi a igreja. E a igreja é e o corpo de Cristo é uma metáfora para poder entender melhor o funcionamento da igreja. Que Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Mas não que todo o corpo é o corpo de Cristo. Não, isso não está no cristianismo, criatura. Mas você pode dizer que nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas é justamente em relação a nós não temos a pureza, e isso foi muito mais na questão sexual, entendeu, seu carnal? Mas vamos continuar. Logo, qualquer tortura em um ser humano, independente da ação que ele tenha cometido, independente da sua orientação ideológica, é uma tortura no corpo de Cristo, que revive a cena daquele homem atado a uma coluna sendo chicoteado, Veja a coroado de apelação do cara. espinhos e levando tabefes e cusparadas dos soldados. A tortura é oposta ao cristianismo, mas, óbvio, foi cara a muitos momentos das instituições. Bom, que fique claro que realmente não sou a favor de tortura também. Agora repare que esse discurso é um discurso falacioso. Porque ele não se enquadra, é um espantalho do que realmente ele está tentando derrubar. Se dizem cristãs, e há muitos que hoje se consideram cristãos. Elogiar a tortura
é o gesto mais poderoso para dizer que eu sou inimigo de Cristo, inimigo da fé. O que é que você entende de ser inimigo de Cristo, inimigo da fé, rapaz? Com a sua apologia a Lúcifer, rapaz. Tenha vergonha na tua cara. Não que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, proíba qualquer tipo de punição, mas proíbe a destruição do humano. Mesmo que eu tenha que reter alguém para que não seja um perigo social, isso deve ser feito com respeito. Mesmo que a pessoa tenha errado como adúltera, eu não tenho que dizer atirem à vontade a pedra porque ela não é uma pessoa de bem. Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os homens de bem, entre aspas, porque naturalmente há homens de bem. Repara a distorção que ele usa em relação ao caso da prostituta, da adúltera, que não tem praticamente nada a ver com esse contexto da punição. Porque esse caso da adúltera é um caso bem peculiar, tá? Primeiro, os caras não estavam aplicando a lei de Moisés corretamente. A adúltera, ela não adultera sozinha, ela adultera com alguém. Então havia uma mulher e um cara nessa situação. Não era só ela. Mas estranhamente só mostraram a mulher Jesus. Estranho, né? Segundo fato é que não há evidências de que a mulher realmente cometeu adultério. Eles estavam falando que ela cometeu adultério, tá? Eles falaram. A Bíblia não diz que ela adulterou. Diz só que eles estavam dizendo, afirmando que ela cometeu adultério. Ponto 2. E ponto 3. Você usar a fala de Jesus como uma lei de regra, praticamente você não permite que ninguém mais seja condenado por absolutamente nada. Até mesmo criminalmente mesmo. Atire a primeira pedra, seja, faça a punição que quer que seja se você não pecou. Então, não é uma teologia. Ali foi uma lição que possivelmente aquela situação era injusta contra aquela mulher. E também porque Jesus estava pregando um desprendimento da lei de Moisés, que era uma lei que teve sua finalidade para a época, mas era autoritária para os dias atuais. Que ele já estava sendo um sacrifício vivo, que não ia mais necessitar de toda esse excesso de penas capitais que tinha na lei de Moisés. E uma outra coisa. Os pecados que Jesus mencionou, a Bíblia fala, é muito vago porque fala pecado, mas existem versões, existem interpretações que falam que os pecados que Jesus mencionava não eram pecados, qualquer pecado, sim pecados sexuais. E o que Jesus teria escrito na areia, possivelmente, isso é uma interpretação, é justamente que os casos que cada um daqueles caras tinham. Os caras estavam lá acusando a mulher de ser adúltera, mas eles tinham também seus casos extraconjugais. Então, tá, vocês querem condenar essa moça, beleza. Se vocês não tiverem pecado nessa área aí, manda bala. E os caras sabiam que erraram, estavam com medo de ser expostos, então um a um eles saíram dali. É o que faz mais sentido, a explicação que mais se enquadra. Isso é reforçado pelo fato de que quando a Bíblia menciona as prostitutas, ele fala, ele está comendo com pecadores. Ué, mas toda pessoa é pecador. Jesus não podia comer com ninguém se ele podia comer com pecadores. É porque explicitamente em alguns casos, a Bíblia fala pecadores quando está falando de prostitutas. Porque era um pecado bem à margem, que a pessoa ficava bem à margem da sociedade com um pecado desse. Mas não é o único pecado, obviamente. Enfim, é uma teologia muito fraca desse cara, que ele usa para dar justificação narrativa. É óbvio que ele está certo em relação a encarcerar. Só que eu gostaria de saber qual é o ponto da Bíblia que a Bíblia fala que o encarceramento tem que ser feito com gentileza. É sério, eu gostaria de saber onde está escrito isso. Entenda, não estou falando em tortura, mas também não estou falando de você encarcerar passando a mão na cabecinha. Não é para fazer de forma alguma isso também. Não cometa excessos em nenhum dos lados. Há mulheres de bem, há pessoas de bem, de fato. Mas eu vou usar essa expressão no sentido usual das redes sociais. Os homens de bem proclamam que os direitos humanos são para os humanos direitos. Frase contraditória, que eu ouvi várias vezes. Chamamos em filosofia isso oxímoro, contradição em termos.
Ou seja, se são direitos humanos, pertencem a todos os humanos. Pertencem inclusive aos políticos. É tão radical essa frase. Você está cometendo um sério de julgamento porque você parte da premissa que todos os direitos humanos são aplicáveis a todas as pessoas a todos os momentos, o que não é o caso. Como eu mencionei antes, há uma violência feita pelo Estado no criminoso para que possa ser tirado da convivência através da prisão. As pessoas têm direito da liberdade. Elas perdem quando são presas. Então, amiguinho, você já falhou no seu raciocínio ao dizer que é de todos, o direito é de todos. É de todos enquanto você não comete crime. Quando você comete crime, você perde parte dos seus direitos. Você perde pelo menos o direito à sua liberdade. Você não pode mais ir e vir como quer. E você mesmo disse que o encarceramento, punição, era coisa justa. E você entra em contradição com uma coisa tão básica. Repare como esse sujeito fala aquilo que lhe favorece e ele omite aquilo que não lhe favorece. Mas vamos lá, vamos continuar. Que nós devemos dizer que todo senador tem direitos humanos. Todo deputado, todo presidente tem direitos humanos, porque ele é inerente à espécie humana. Não há direitos humanos porque eu pago impostos. Não há direitos humanos porque eu, Leandro, trabalho 14 a 16 horas por dia. Eu não tenho nenhum direito a mais do que a pessoa que não trabalha. Todos temos direitos humanos. Todos. Absolutamente todos, porque, como diz a expressão, são humanos. Com isso, nós temos que pensar que esses achismos, esses truísmos, que entram em conflito aberto com a vida de Jesus, que afinal, se alguém se deu ao trabalho de ler os 4 evangelhos, a frase é absurda. Você não se deu ao trabalho de ler os 4 evangelhos, Leandro Carnal. Você não leu. Eu posso afirmar com convicção. Porque não teria escapado de você as menções que eu falei. Das várias situações em que facilmente a sociedade de hoje descreveria Jesus como um propagador de discurso de ódio, como um cara truculento em alguns momentos. Você não leu os 4 evangelhos, e se você leu, você está mentindo deliberadamente. Aliás, o que eu não duvido tanto disso. Jesus escolheu preferencialmente pecadores, desviados da sociedade, e fugiu dos doutores da lei e dos homens de pecado. Aí está a falsidade. Repare como ele quer forçar o diálogo que Jesus se importou mais com as minorias. Ele não usou o termo minorias, mas ele usou outras palavras para dizer a mesma coisa. Jesus não fugiu dos doutores da lei, seu carnal. Você prova que você não leu a referência. Por acaso você não sabe da referência que Jesus está falando com Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio, garoto. O problema é que os doutores da lei geralmente perseguiam Jesus, porque eles se sentiam ameaçados, porque muitos deles eram hipócritas, eles viviam vidas duplas, eles se faziam de íntegros, mas no fundo eles eram, como Jesus disse, sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Mas não eram todos. Pelo menos 2 fariseus do Sinédrio eram bons. Um deles, o próprio Nicodemos. E o segundo, José da Arimateia, que foi o que comprou o sepulcro para Jesus ser sepultado. A Bíblia dizia que ele era favorável a Jesus, só o seguia em segredo. Porque também ele sabia que estava no meio de caras que o odiavam, então ele seria expulso. Mas só isso já prova que Jesus não se voltou contra os doutores da lei. Ele não preferiu as minorias, como você disse. O que acontece é que eles estavam mais no seu alcance e a maioria deles eram os que estavam mais abertos à sua pregação. Mas Jesus falou com todo tipo de pessoa. Você esquece, falou com Zaqueu, com os publicanos que eram odiados, inclusive eram considerados grandes opressores do povo. E ele perdoou, ele depois que o Zaqueu mostrou arrependimento, ele o perdoou. Zaqueu era um cara rico, certo? O jovem rico, Jesus o amou. Que o pessoal fala que Jesus quer saber de pobre, que Jesus fala mal de rico. Não. A Bíblia diz que quando ele viu o jovem rico, ele o amou. Ele falou aquela questão do vende tudo que você tem. Não porque Jesus estava fazendo uma promulgação, um mandamento que os ricos não podem ser ricos. Mas é porque ele viu que o que faltava para aquele rico era se desprender do amor às riquezas. Ele era avarento, muito avarento. Ele tinha muitas boas qualidades, tanto que Jesus o amou. A Bíblia não diz que Jesus ficou com raiva dele. Não, Jesus o amou. Jesus amou o jovem rico.
e ficou extremamente desapontado quando ele não seguiu o que Jesus pediu. Aí Jesus desabafou quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. E depois ele mostrou a extensão disso para dizer que para todos os homens era difícil, impossível. Para Deus nada é impossível, ou seja, nenhum, seja rico, pobre, por toda a lei, publicano, nenhum deles salva-se por conta própria, mas através de Deus todos eles podem se salvar. A Bíblia não privilegia classes. Deus não faz acepção de pessoas, isso se enquadra tudo. Mas ele fala que Jesus preferia essas classes, porque ele quer reforçar um diálogo de minorias. Não, filhote, não é assim. E eu acabei de mostrar que não é. Da sua época. Jesus procurou as pessoas excluídas, os publicanos, as prostitutas, a adúltera, e disse que viera para eles e não para os que não precisavam de salvação. Como é possível? Enfim, veja a conclusão do diálogo dele. Ele falou que não veio para os que não precisavam de salvação. Ele está citando com certeza a referência que Jesus falou para Zaqueu. Os médicos não precisam de saúde, mas os doentes. Eu vim para trazer os pecadores ao arrependimento. O que seu carnal não percebe é que todo ser humano é pecador. O máximo que Jesus estava mencionando era que aqueles que ele estava buscando efetivamente não eram os que já estavam do lado dele, porque eles já estavam participando da graça, já estavam arrependidos de seus pecados. Mas eram os que ainda não estavam. E todos se enquadram nisso, seu carnal. Todos. Ricos, pobres, doutores da lei, pessoas simples, pescadores, adúlteros, não adúlteros. Todos eles são dependentes da graça de Deus. Todos eles. Sem exceção. Porque todos são pecadores. Agora, existem aqueles que já se voltaram para Deus e apesar de eles ainda serem capazes de pecar, não são mais pecadores. Eles são apenas pessoas falhas. Mas eles não são mais aqueles que estão doentes, necessitando do remédio da salvação. Ele já o tem. Já tem a promessa dele, pelo menos. Mas os outros não. Enfim, é isso que o seu carnal fala. Ele faz um discurso esquerdista todo bonitinho, de minorias, de que esses falsos cristãos propagam ódio. O cara não leva em conta que quem mais recebe ódio são justamente nós, do outro lado, do lado que esse cara faz apologia. Não se esqueçam que essa criatura fez a apologia do Lúcifer, falando que ele é o primeiro empreendedor da história. Vocês viram que ele é um sofista, várias coisas que eu apontei. Então não se iludam. Não se iludam com o discurso bonitinho desse rapaz. Porque não é bonitinho, é enganador. A Bíblia menciona que existem pessoas com aparência de piedade, mas que não são piedosas. São pessoas que a gente deve, inclusive, se afastar. E não se iludam em que tem toda a violência errada. Mas enfim, eu vou concluir logo, esse vídeo já está muito longo. Deus os abençoe, espero que tenha sido instrutivo o vídeo para vocês. Qualquer dúvida, comentários. Discutamos com civilidade, à vontade. E lembre-se que a verdade é uma só. Valeu, gente.